Salve, salve, povo de Deus. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Que seja o horário que você esteja vendo esse podcast. Aqui é o podcast Redenção em Foco. Um podcast que vai falar sobre um espaço, para falar sobre reflexão profunda das Escrituras, da palavra de Deus. E hoje estamos aqui com o nosso amigo Rômulo. E aí, Rômulo? Senhor, né, a Pai do todos. Senhor. Senhor, pode ser pastor. É um prazer, né, participar desse podcast. Primeiro podcast que a gente está fazendo, né? O nome do podcast é Redenção em Foco. E a gente tem um convidado especial, né, que é o nosso pastor da nossa congregação, o pastor Cláudio Cláudio Peixoto. Peixoto, sobre isso, sobre vida cristã. Nessa tarde, né? A gente está gravando agora na tarde, no sábado. E é isso, né? Você vai poder ver nos canais da igreja, né? AD Tempo Central, nosso canal do Cristo 1 aqui. Então, que você está vendo o nosso podcast, deixe seu like, se inscreva, né? No canal da igreja. E sempre vamos estar postando vídeos, sempre vamos estar a cada semana, no que puder, na medida dos convidados, né? A gente puder trazer para estar falando com assuntos diversos, assuntos diferentes da nossa Bíblia, né? Da palavra de Deus. E seja bem-vindo, pastor. Né? É uma honra para nós estarmos aqui com o senhor, pastor Cláudio Peixoto, que vem fazendo diante muito tempo trabalho de evangelismo, né? Antes de ele se tornar pastor, ele dirigiu outras congregações, antes de dirigir o Cristo Redentor, dirigiu o Cristo 3, né? Cristo 3, Monte das Oliveiras, né? Já passamos muita peleja no Monte das Oliveiras, né? E dirigiu o Monte das Oliveiras, o Cristo 3, lá no Carandiru, lá, o Monte das Oliveiras. Cristo 3 aqui era na Dom Quintino, né? Dom Quintino. E você, tiveram alguns irmãos que migraram do Cristo 3 aqui por Cristo 1, né? Seja bem-vindo você também, que está presente aqui na nossa congregação, né? Junto com o nosso pastor Cláudio Peixoto. E faça a primeira pergunta aí, Romulo, em nome de Jesus. É, mas a primeira pergunta, né, pastor? Você sobre vida cristã. Vida cristã, né? A gente tem Jesus, né, como nosso foco, né, de ensinamento sobre vida cristã. E eu queria que o pastor desse um significado aí sobre vida cristã, né? Muitos veem assim como regra, como lei, né? E eu queria que o pastor explicasse um pouco sobre vida cristã na prática, né? Na prática, no dia a dia, né? A pessoa viver, né, para Cristo, se realmente é só vir para a igreja, se realmente é só culto, se realmente é só se tem alguma coisa a mais, a sua experiência também de vida, né? O pastor tem aí há mais de 10 anos, né, pastor, como evangélico, eu queria que o pastor falasse um pouco. Amém, meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, expressar toda a nossa gratidão. E antes de entrar na pergunta aqui propriamente dita, eu quero eh, externar toda a nossa alegria por esse novo trabalho que surge a partir de hoje, né? Esse podcast ele vai se intensificar e eu tenho certeza que por aqui passarão outras pessoas e outros assuntos que certamente servirão de edificação com a cara da nossa igreja, né? Então, para nós esse momento ele é um momento único e ele é um momento importante, necessário, né? No tempo que nós estamos vivendo, nós da AD Tempo Central Cristo Redentor tivemos a iniciativa, através de cada um desses homens, de externar esses assuntos que eu tenho certeza que servirão, né, de muito crescimento para aqueles que participarem. Então, eu quero complementar isso pedindo para você dar uma força e seguindo o canal da nossa igreja no YouTube, certo? ADTC Cristo Redentor. E se você ainda não acompanha o Instagram da nossa igreja, acompanhe lá, certo? ADTC Cristo Redentor, Instagram. Vai ser uma bênção ter você acompanhando esse trabalho. Quanto à pergunta, né, que o Rômulo nos repassou aqui, vida cristã está para além da religião, né? E eu acho que, inclusive, eu quero até
trouxe aqui uns textos para a gente refletir sobre eles e queria me deter até um pouco neles, porque eu acho que a vida cristã ela tem mais a ver com relacionamento, né, com os relacionamentos que nós desenvolvemos na igreja, com cada um dos irmãos, né, com o próprio Cristo, do que com a religião em si, do que com um conjunto de regras que muitas das vezes nós acreditamos ou somos levados a acreditar que é suficiente, por exemplo, para salvação de uma pessoa. Então, eu gosto muito de, quando eu falo desses assuntos, trazer a realidade como, por exemplo, aquela que nós encontramos quando lemos a respeito de Marta e Maria, né? Quem já acompanhou esse texto, e aí eu queria lembrar esse texto aqui com os irmãos e aqueles que nos assistem, o texto de Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, quando Marta e Maria estão diante do Senhor, e a gente vê que uma das irmãs está altamente preocupada em trabalhar, em preparar o ambiente, em receber Jesus na sua casa e fazer, né, tornar aquele momento importante pela boa receptividade. E o texto diz que ela trabalhava bastante e em algum momento reclamou que a sua irmã ela não o ajudava. E o texto mesmo diz que a sua irmã estava a todo instante aos pés de Jesus. E Jesus deixa bem claro nesse texto que ela escolheu a melhor parte, né? A melhor parte foi a que ela escolheu. Então, é nessas horas que a gente descobre que o evangelho ele permanece através dos relacionamentos, né? Então, mais do que você seguir um conjunto de regras, que também é necessário, né? Mais do que você viver enclausurado e até, de certa forma, engessado em meio a um conjunto de coisas que muitas vezes são nos repassadas lá no início da fé, de costumes, né, principalmente, de práticas. Eu acho que a gente precisa entender o caminho do relacionamento com Jesus. Afinal, é impossível servir a Deus, estar numa igreja, né, servir ao Senhor e não ter um relacionamento com Jesus. Esse texto aqui, ele deixa isso muito claro. Enquanto uma das irmãs servia ao Senhor, ela esquecia de estar aos pés do Senhor. E servir, trabalhar para Jesus é muito bom. Porém, trabalhar para Jesus, servir a Jesus, sem se relacionar com Ele, eu acho que isso é muito prejudicial para a vida cristã. Então, de alguma forma, a gente aprendeu em algum momento da nossa vida que o Evangelho tem mais a ver com regras e um conjunto de coisas que a gente precisa saber para morar no céu. Quando, na verdade, a vida cristã e a própria salvação em si, ela é resultado, ela é consequência de uma vida relacional com Deus, né? Eu poderia exemplificar isso, e eu talvez me demore mais nessa pergunta, porque eu acredito que ela abre essa discussão de uma forma muito mais racional. Todos os momentos em que Jesus teve essa oportunidade de ensinar isso para os seus discípulos, ele ensinou. Ele sempre teve essa preocupação. Por exemplo, tem um momento na Bíblia em que Jesus pergunta para os discípulos assim: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí alguns dizem assim: Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, mas vocês, e para vocês, quem eu sou? Vocês me conhecem de verdade? A gente tem um relacionamento verdadeiro? Esse relacionamento realmente testifica de quem eu sou para vocês? Então, ainda que o mundo inteiro me interprete de forma errada, vocês que andam comigo aqui precisam me entender da maneira certa, porque vai ser vocês que vão dar continuidade a esse evangelho. Isso vai acontecer, por exemplo, um outro texto que eu deixei para a gente pensar sobre isso, no texto de João capítulo 4. Mulher samaritana, né? Temos ali todo aquele envolvimento, e acontece um negócio no final daquele capítulo que é muito intrigante. Porque Jesus evangeliza a samaritana, ela vai até a cidade de Samaria, e lá ela prega para aquelas pessoas sobre Jesus. E tudo bem, as pessoas vêm, conhecem a Jesus, são, de certa forma, evangelizadas, elas vêm para esse momento. A mulher testifica, ela faz todo o seu papel. Mas tem um negócio que me chama muita atenção, que a gente encontra a partir do versículo 39 do capítulo 4 de João, quando eles dizem assim, ó, muitos samaritanos daquela cidade
creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. E diziam à mulher: agora já não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Então, o evangelho precisa dessa experiência pessoal, relacional e particular com Jesus. Porque se eu digo para o Elton, né, se eu falo para o Rômulo quem é Jesus, é uma coisa. Mas se o Rômulo e o Elton experimenta quem é Jesus, é outra completamente diferente. Então, o evangelho é mais do que um conjunto de regras. Ele é uma vida de relacionamento com Deus. É necessária essa experiência de relacionamento. Eles ouviram da parte da mulher, foi uma bênção, se converteram, mas agora eles testificam, agora já não é mais porque você falou sobre quem é Jesus, é porque nós experimentamos e agora sabemos. E aí o nosso ouvinte, ele pode fazer essa comparação assim de forma muito rápida. Uma coisa é você ter uma laranja na mão e eu perguntar se ela é doce ou se ela é amarga. Olhando para a laranja em si, com a casca, você nunca vai conseguir me dizer, até você experimentar aquilo. É exatamente o que a gente precisa saber sobre o Evangelho. O Evangelho, ele necessita desse relacionamento. A gente só consegue ter uma igreja saudável quando a gente tem um relacionamento verdadeiro com Cristo, a ponto da gente experimentar quem Ele é. Tem um momento em João capítulo 1, em que está envolvido ali Filipe, né, Natanael. Deixei esse texto também separado para quem quiser depois dar uma olhadinha em casa. No capítulo 1, verso 43, o texto diz assim: então Natanael perguntou: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? É como se alguém perguntasse: do Pirambu, existe alguém que preste? Porque a gente sabe que Nazaré era um povoado bastante desqualificado naquela cultura, onde tinha um grande nível de descrédito. Então, Cristo vem de lá. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Gente, o texto deixa muito claro que isso é uma pergunta dirigida de Natanael para Filipe. Filipe poderia dizer assim: não, cara, ele é uma bênção. Mas qual é a resposta que ele dá aqui? A resposta que ele dá aqui é essa: vem e vê. E esse vem e vê, ele diz assim: ó, Filipe, Natanael, é mais do que eu dizer para você que Jesus é bom. Você experimentando vai ser outra coisa. Então, mais do que eu dizer para você o que Jesus é, o que a igreja é, o que o meu irmão é, venha, experimente, que aí você vai tirar uma outra convicção. Então, para a gente fechar, eu fecho essa pergunta sobre essa diferença, né, ou sobre essa importância de a gente definir para o nosso coração o que é a igreja de fato, o que é tudo isso que nós vivemos. É só um conjunto de práticas? É porque a Bíblia diz que a gente tem que fazer isso e aquilo? É só porque alguém ensinou para mim que eu tenho que dar um dízimo, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que vestir uma gravata, um paletó? Será que é de fato um conjunto de regras ou é uma vida de relacionamento com Deus que faz toda a diferença? Jesus também deixou isso, e eu finalizo com esse texto, no capítulo 7 e versículo 21 de Mateus, quando algumas pessoas indagam a Jesus ali, e aí ele diz assim: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí ele diz assim: muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, no teu nome eu não profetizei? Aí eu pergunto para você, profecia é um dom ou não é um dom? É um dom. Então, se eu profetizei, eu tinha no mínimo um dom de profecia. Senhor, no teu nome fiz prodígios e maravilhas. Cura não é um dom? Prodígios e maravilhas não são dons disponibilizados? Essas pessoas fariam isso. E elas faziam isso. Mas Jesus olhou para ela e disse assim: ó, apartai-vos de mim. Eu nunca conheci vocês. Isso para mim pesa muito, porque pode acontecer de alguém estar vivendo numa igreja todos os dias, vivendo de forma religiosa, sem nenhum relacionamento com Deus. Porque quando Jesus diz assim: apartai-vos de mim, eu não te conheço, ele está falando, aquele não te conheço ali no original, ele tem a ver com aquele conhecer lá do Antigo Testamento, em que, por exemplo, o texto diz assim: Abraão conheceu a Sara, sua mulher, e eles tiveram um filho. Então, conhecer ali tem a mesma
tem a mesma relação com relacionamento. Entendeu? Então, o que ele está querendo dizer ali? Que Abraão se relacionou com Eva e eles tiveram um filho. Quando Jesus diz assim, apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês. O que Jesus está querendo dizer simplesmente é, não, gente, eu não conheço vocês. Vocês profetizavam, vocês receberam uma série de coisas, mas vocês nunca se relacionaram comigo. Nunca me tiveram dentro do coração. Nunca foi aquela relação. Parece muito com o que o profeta Isaías diz. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está completamente distante de mim. E relacionamento aqui é relacionamento mesmo, é você acordar com ele e dormir com ele, como noivo, né? Como um relacionamento de alguém que a igreja prega. Conheceu aqui, se Tem relacionou, intimidade. noivou, casou. Né? E hoje vive uma vida de intimidade. Aquela intimidade ali do Antigo Testamento é essa intimidade aqui que Jesus está falando. Eu nunca tive intimidade com vocês, eu não estava na casa de vocês, a gente não comia junto, a gente não dormia junto. Quando você acordava, não acordava comigo. Você nunca teve aquela vida exclusiva para mim e eu nunca pude ser exclusivo para você. Então, é mais do que religião, é uma vida de relacionamento. Nós necessitamos, para uma vida saudável, para morar no céu, essa vida de relacionamentos. Até porque quando Jesus vier, ele vem para buscar a sua noiva. Ele não vem para buscar qualquer pessoa, ele vem para buscar aqueles que já têm um vínculo, um relacionamento construído com ele. E falando em relacionamento, só lembrando mais uma vez, você que está aqui curtindo nosso podcast, Redenção em Foco, curta, compartilhe, deixe seu like, para que o nosso podcast seja mais engajado ainda na internet, né? E a gente tenha um alcance maior e que essa palavra aqui maravilhosa que o pastor já nos deu nessa introdução, e esse primeiro episódio do podcast chegue na África, chegue na China, chegue na Índia, chegue onde tiver um cristão que anseia por uma palavra de Deus do seu coração. Deixa eu só fazer uma segunda pergunta aqui, pastor. Pastor, falando em relacionamento, falando em condição de se relacionar com Cristo, como é que o senhor pode descrever na sua vida, um exemplo da sua vida mesmo, de relacionamento cristão, de relacionamento, uma vida com Cristo? Como o senhor conheceu a Cristo, como o senhor resolveu entregar a sua vida a Cristo, servir a Cristo? Explica pra gente aí. Assim, dentre tantas coisas nessa jornada, né, são longos anos, então tem muitas experiências marcantes, mas eu acho que de 2016 para cá tem algo que marcou muito essa trajetória. O Evangelho através dos relacionamentos, que hoje é um tema tratado pela nossa igreja, né? Nossa igreja hoje, inclusive, hoje na nossa plataforma de ensino, a gente tem um curso só sobre isso, o Evangelho através dos relacionamentos, pela importância que a gente tem dado a essa temática. O Evangelho através dos relacionamentos, ele é a marca da igreja porque ela cresceu através disso. E eu fui alcançado através disso, vocês foram alcançados através disso. Alguém saiu testificando esse evangelho até que ele chegou até nós. De tão longe ele chegou até aqui, Fortaleza, Ceará, né? Cristo Redentor. Essa igreja nasceu através disso, ela tem na sua base histórica esse testemunho. Eu, particularmente, até o ano de 2016, eu trabalhei muito. E eu marcaria essa época. Foi uma época que ali 2013, 2014, estava surgindo, já trabalhando por aqui, né? E a gente foi implantar a nossa primeira igreja. A gente plantou uma igreja ali no Carandiru do zero, embaixo de uma árvore, muito trabalho, correria. E duas pessoas. Né? Tinha sopas lá, né? Lembro bem. Pessoa ali, duas pessoas orando. De repente a gente levou aquelas 17 daqui, né? Nessa época, inclusive foi ali, muitos dos outros irmãos estão no apoio aqui, conheciam esse trabalho na época. E ele foi tão pesado que muita gente até abriu mão, né? Retornou para cá novamente, porque foi um trabalho realmente muito pesado. Mas dali nasceu nasceu a congregação a partir dali, né? Ela era uma subcongregação que a gente plantou ali na Francisco Sá, e ela de subcongregação cresceu, a gente trouxe para cá para Marcelo Dias, né? E ela virou congregação aqui, oficialmente. Eu era diácono nessa época.
E aquele tempo, até essa igreja virar congregação, que foi um tempo que eu tropecei, foi um tempo muito duro para a minha vida, e só hoje eu calculo a gravidade disso. Era um tempo que você vivia dia e noite trabalhando, você não tinha tempo para respirar. Chegou um tempo que, irmão, era tudo automático, simplesmente automático. E eu tropecei no ano de 2016, já no auge, quando o trabalho estava uma bênção. E hoje eu sei o porquê, né? Que é um marco que eu trago muito para a minha vida, porque quando eu decidi levantar naquela época, eu parei, eu tive uma conversa com Deus assim, muito íntima, muito próxima, em que eu disse que eu não queria mais aquele modelo de evangelho, onde você vivia no automático todo dia e não tinha tempo para orar, não tinha tempo para fazer um propósito, você não tinha tempo para chorar, para se relacionar, você não tinha mais vínculo com as pessoas, era tudo no automático. E eu percebi o quanto aquilo mata a gente. Hoje a igreja, ela sofre muito, com muita gente morta dentro da igreja porque vive no modo automático. E isso é muito prejudicial. Então, eu queria pontuar aqui essa fase. De lá para cá, eu decidi para minha vida gastar mais tempo com aquilo que realmente importa no evangelho, que é pessoas. Sabe? Eu acho que gente é a principal área da igreja. Pastor, só lhe interrompendo um pouquinho. Só para fazer uma adenda aqui, a diferença entre uma pessoa que se declaradamente aqui o pastor falou que caiu e tudo, no meu modo particular de ver, a pessoa entende mais o que se passa na cabeça de uma pessoa que às vezes está esmorecida do evangelho. Né? O que o senhor tem a dizer à pessoa que está querendo, fraquejando, está esmorecendo? Eu acho até que só deveria falar disso quem já passou. Verdade. Porque quem nunca tropeçou, quem acha que nunca tropeçou, nunca vai entender quem tropeça. E pior, naquela época eu tropecei, não foi fora da igreja, foi dentro da igreja. É aquele texto que o pastor falou, né, pastor, da Maria, né? Marta e Maria. Uma estava no automático, só trabalhando, 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 e a outra decidiu descansar nos pés de Jesus. Ela estava se importando com o que era melhor. Então, a gente entende muito melhor esse texto, né, de Marta e Maria. Com certeza, às vezes você vê, tem alguém, eu vou dar um exemplo hoje de um líder. Hoje o líder ele trabalha para fazer a melhor ornamentação, que é importante, Importante, é. o melhor layout, o melhor design, né, no tudo, uma decoração linda. A preocupação às vezes a gente está fazendo isso com que motivação? Hoje eu falo muito da motivação que nos leva a fazer determinadas Qual é o coisas. motivo, né? Qual é o motivo que nos leva? Preocupado só com o exterior, só com aquela parte externa, ou ali realmente tem a ver com o relacionamento? Porque a gente lembra dessas pessoas, eu paro para lembrar de gente que está à nossa volta. Eu tiro pelo contexto da nossa própria igreja. Quantas pessoas, nós, falar de nós que estamos aqui, nós estávamos mortos e parados por quê? Porque faltava isso para a gente. Faltava a gente sair desse modo obrigatório, Automático, né? e viver o evangelho. Trabalhar para Jesus por obrigação. Trabalhar por obrigação, fazer para não ser cobrado. Até via a igreja mesmo, né? Cultuar a Deus. Eu tenho que ir para a igreja, não sei o que e tal. Isso é bom quando é natural. Quando é natural. A motivação é a correta. Eu vou porque eu dependo disso. Um anseio, né? Tá, né? Anseio por isso. Eu preciso disso aqui para sobreviver. Como a minha alma, ela é como o meu corpo. Como o meu corpo precisa de água e de comida para sobreviver, de descanso, a minha alma também precisa dessas coisas. Né? Então, é muito bom quando a gente descobre esse caminho no Evangelho. Foi nessa época que eu descobri. E eu passei a entender muitas das vezes quem estava cansado dentro da igreja. Eu não entendia como é que a pessoa está aqui todo dia, ela vem para a igreja, ela vem para a oração. Ontem eu escutei isso de um jovem. Pastor, eu estou lendo a Bíblia e estou orando, mas eu não estou me sentindo completo. Ele disse que falta aí umas etapas. Falta a etapa de você fazer a análise, eu até incluí isso aqui, e falta a etapa do serviço. Do como é bom você servir com gratidão. Gratidão, né? Servir, fazendo algo com gratidão, porque é bom. Que você conhece a Cristo, né? É aquele texto, voltando um pouco atrás, né? O texto que o pastor falou de Pedro, né? Dos discípulos, né? Na verdade, esse texto é mais voltado para as pessoas descrentes. Tipo, as pessoas de fora não conhecem Jesus como as pessoas que servem mesmo a Jesus de verdade conhecem. Então, Pedro, como estava do lado, ele sabia que Jesus era Cristo, o Filho do Deus vivo.
As pessoas de fora pensavam que era Elias, Se não fosse pensava uma que era realidade, João. não dizer que a gente é louco. É Que verdade. a gente é louco, porque a gente faz algumas coisas e se comporta de alguns modos. É porque, meu irmão, no relacionamento com Jesus, a gente tem como dizer que a gente consegue viver essa naturalidade que o mundo vê lá fora. Não é sobrenatural, é um relacionamento sobrenatural. É Porque verdade. ninguém entende como é que eu estou aqui, cheio de luta, uma vida corrida, cheia de coisas, falando que é bom servir a Deus. Então, isso é o que a gente precisa que as pessoas entendam por meio desse verdadeiro relacionamento. É isso ó, que a gente precisa compartilhar com essas pessoas na igreja, que melhor do que uma vida mecanizada, eu chego, ó, tem gente que hoje chega, dobra o joelho, ela não fala nada, ela só dobra o joelho porque se ela não fizer isso no contexto da Assembleia de Deus, vão dizer que ela é uma pessoa que não teme a Deus, que não tem reverência. Não é legal. Faz pelo protocolo, né? Outros vestem, às vezes eu vou para um ambiente, aí alguém diz, pastor, por que que não tira a gravata? Eu falo, não, mas porque assim, para mim hoje não se tornou uma coisa que eu uso por Protocolo. É obrigação. natural. Eu acho bonito, eu acho Se que sente bem, né? fica Se melhor, identifica. né? Eu acho que aquilo também fala da minha representatividade naquele ambiente. E às vezes, quando está mais calor, a gente entende, né? Dá para tirar. Mas ter ou não ter, para mim não faz diferença. Usar ou não usar, para mim não faz diferença. Não é aquela coisa, eu só uso porque eu sou obrigado pelo pastor. Não. É bom quando a gente vem aqui, a gente senta para falar de um assunto. Para nós é prazeroso. É verdade. É legal que a gente não está aqui tentando. Eu acho que esse é o segredo da igreja hoje. Ensinar para as pessoas que existe um evangelho e não é o outro evangelho, que você não precisa de outra motivação, você não precisa que inventar nada para ninguém, criar algo novo, fazer aquele apagar de coisas, né, de invencionices, para poder atrair uma pessoa à igreja. Cristo é suficiente. Se a gente tiver um relacionamento verdadeiro com Ele, a gente vai descobrir coisas nessa. Que foi o que aconteceu comigo nesse período. Em 2016 eu parei tudo e eu passei a me relacionar com Deus. Comecei a me relacionar e foi isso que me confortou muito sobre algumas perguntas que pararam no meu coração. E agora o que, que vão dizer? Como é que vai ser daqui para frente? Será que vão aceitar quando ouvirem eu pregando? O que, que eu vou dizer em meio a tantos problemas que eu passei? E eu descansei nisso. Por quê? Porque a minha vida de relacionamento com Deus, ela fala mais do que esse protocolo que às vezes me obriga a viver padrão. Eu já vinha morrendo há mais de 2 anos. Mas eu não queria que aquilo escandalizasse ninguém, que chegasse em alguém e, sei lá, isso aquilo jogava um fardo Ei, pastor, terrível. tava igual a samaritana, né? Que o pastor falou. Tava com a vida escondida, Cheio de problemas. né? Tipo a samaritana. Ela era samaritana, ela tinha sua religião, né? Ninguém sabia a vida dela, mas também ela não queria se expressar. Quando Jesus expôs ela, aí realmente ela se entregou, né? Ela abriu. Ela se E ela abriu, foi né? curada. E foi curada, é. O fato dela contar a realidade que ela vivia naquele momento já foi um divisor de águas para a vida dela. E eu sei que nós estamos falando abertamente, né? A internet é terra de ninguém, muitos teólogos vão ouvir. Acredite ou leia. A samaritana se tornou uma missionária. Se tornou missionária. Você entendia que aquela mulher saiu de um encontro com Jesus com uma vida altamente depravada para se tornar uma missionária, para servir como talvez o maior veículo de comunicação a respeito de quem era Jesus, e muita gente chegou a Jesus através dela. Está aí o texto que prova isso, que através dela as pessoas vinham a Jesus. Não tem como negar isso, entendeu? Então essa vida de relacionamento transforma pessoas. Quando Natanael pergunta para Filipe, tem alguma coisa em Nazaré que preste? Venha e veja. Quando ele chega, Jesus diz assim, eis um israelita em quem não se vê engano. E a partir dali, Natanael vai dizer para Felipe, mas esse homem é diferenciado. É diferenciado. Né? Mas por que ele está dizendo isso agora? Agora há pouco ele pensava que não era capaz de vir um homem como ele conheceu, talvez porque Jesus revelou a vida dele, naquele lugar. Mas às vezes é impactante. Um relacionamento, né? O relacionamento curou ele, né? É a mesma coisa que você precisa acontecer, gente, com relação a Deus, isso precisa acontecer assim e assim.
Não é à toa que todo o Evangelho de Jesus tem a ver com Deus e o homem e o homem. Tudo que Jesus tratou tem a ver com Deus e o homem. É vertical e horizontal esse relacionamento. A gente vai, inclusive, ter uma aula na EBD sobre a paz, e essa paz fala a mesma coisa. Só serve quando é paz com Deus, Paz com os homens. com os homens. É. Por que que isso é necessário? Porque esse evangelho, ele é assim. Gente, eu posso chegar hoje na igreja com a pior das convicções a respeito do Romulo, mas eu só tenho autonomia de concluir alguma coisa a partir do momento que eu passo a me relacionar com ele. Enquanto eu escuto do Rômulo, do Elton, só o que as pessoas me dizem, eu sou tentado a cometer um erro de comprar uma briga que nem é minha, né? Comprar uma ideia que não é minha. É isso que acontece no contexto da igreja. Quem de nós nunca ouviu, meu irmão? Acontece pensava muito que hoje. pensava que você era um cara assim, altamente chato, aquela coisa assim, mas depois que eu lhe conheci, eu totalmente diferente. Por quê? Porque o evangelho, ele necessita desse relacionamento para ele, de fato, se concretizar como Jesus desenhou o projeto que deveria ser. E, pastor Cláudio, assim, numa sociedade hoje, que a gente vive no imediatismo, né? Como é que a vida cristã se desenrola? Porque, assim, o jovem hoje é TikTok, é Instagram, é rede social, é YouTube, ele só gosta das coisas, assim, imediatas. Para ele, eu orou aqui, Cristo está fazendo um milagre aqui do lado já. Milagre já, como se fosse ele orando aqui, o milagre, ele orando aqui, o milagre se manifestando aqui do lado dele já. Ele quer as coisas para ontem, para o imediato. Como é que o senhor é, conduz uma juventude, né? Hoje eu falando aqui para a juventude, né? A juventude aqui da igreja é uma juventude abençoada. Mas como é que o senhor conduz isso para a juventude que está crescendo, ouvindo a palavra de Deus e quer as coisas tudo já para agora? Como é que o senhor leva isso aí? Assim, é um desafio, gente. Gente, essa era que o mundo está vivendo, essa era de que você aprende que uma comida você faz em 3 minutos no micro-ondas, que você faz sabe, precisa da coisa automatizada, o mais rápido possível, que processos não são assuntos da nossa geração, apesar de ter voltado hoje a essa pauta. Hoje se discute isso muito no mundo corporativo, por exemplo. A palavra processo é a palavra que mais se repete no mundo corporativo. Porque se você quer ver uma coisa funcionando como precisa, né? Por exemplo, hoje nós temos, inclusive aqui, eu acho que o nosso ouvinte ele consegue ver aqui uma pequena biblioteca. A gente tem, esse lado de cá, a gente tem 2 sequências ali de 3 livros que hoje elas fazem parte de um processo da nossa igreja. Essa primeira de baixo aqui, que ela começa com Nova Vida, no caminho do discipulado e a nossa igreja, é um processo de integração para a pessoa que chega. Se a pessoa chega e ela não conhece nada de Jesus, você apresenta Nova Vida para ela. 4 encontros, 1 mês, você explica para essa pessoa o que é agora. É tanto que esse livro Nova Vida, ele começa com uma pergunta que diz assim: aceitei a Jesus e agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser daqui para frente? Qual é o dia de culto? O que eu faço na igreja? Como é que vai ser? De fato, depois desse 1 mês, a pessoa está preparada para entrar no caminho do discipulado, e ela vai passar mais 3 meses, fechando assim os 4, sendo discipulada. Depois ela vai para o batismo. Depois do batismo, ela vai conhecer o livro Nossa Igreja, que é o livro que ela vai descobrir como é a nossa estrutura, né? Como é que a nossa igreja está organizada, como é que a nossa igreja está hoje, como é que ela funciona, né? E isso aqui é um processo que as pessoas hoje elas não querem mais fazer. Como nós estamos falando no contexto da igreja, eu quero usar isso aqui como exemplo, porque você imagina, hoje o pessoal justifica muito, mas o eunuco não foi assim. Conheceu Jesus hoje, amanhã ele se batizou. Aí ele não foi evangelizado. Cada caso é um caso, né? Estava num contexto como o nosso, não vivia num Brasil como o nosso, nem era 2000 anos depois do que nós estamos vivendo numa sociedade, né, que hoje minimiza a importância das coisas sérias, como nós estamos vendo. Infelizmente é uma realidade. E Cristo sabe a necessidade de cada um, né? Exatamente.
E aí, hoje, você falar de um negócio desse, graças a Deus que para nós funciona muito, né? Porque a gente já trabalha com isso. Mas, às vezes, eu vejo o susto de algumas pessoas quando a gente diz assim, ó, você vai agora ser professor Jesus, esse primeiro mês agora você vai fazer uma nova vida. Se a pessoa já chegou, ela já conhece um pouco o evangelho, ela vai direto no caminho discipulado. Então, ela vai ser ali discipulada, 3 meses. Se ela já chegou, ela já foi discipulada, já é batizada, ela vai fazer 3 meses de nossa igreja. Pastor, quando eu cheguei na Assembleia de Deus, há 10 anos atrás, né, eu acho isso bem interessante, né, que o pastor está tocando, que é um processo, né? Então, eu acho que muito dos defeitos, né, da igreja atual foi essa questão de a gente não passar pelo processo, né? A gente chegava, aceitava Jesus, no outro dia o pastor dizia assim: você, você, você tem talento de quê? Você sabe pregar? Você sabe louvar? Não, sei louvar um pouquinho. Pois vai lá, vou te dar uma oportunidade. Aí deixa. Vocês têm ideia, com 1 ano de fé, 1 ano, eu fui plantar a primeira igreja. O que que uma pessoa com 1 ano de fé, ela tem de bagagem para, cara, eu louvo a Deus, porque isso me trouxe uma experiência que hoje eu não troco nada, né? Foi uma vivência. Mas o que que uma pessoa com 1 ano de fé, ela tem para Apanhou, plantar né, hoje? pastor? Porque eu apanhei feito muito mal. Se eu tivesse preparado, eu não teria. Vai, seja o que Deus quiser. Vai ser o que Deus quiser. Realmente. Assim, dentro desse contexto, né, a gente vê que muitos processos também vêm da necessidade também da igreja, né, de alguns pastores. Eu digo muito isso hoje, só cortando aqui o Elton, que se a gente bem souber, e hoje eu procuro não cometer esse erro, nunca joguemos alguém num serviço por necessidade. Eu acho que vale muito mais a pena você preparar uma pessoa para suprir aquela necessidade daqui a meses, ou até mesmo 1 ano, 2 anos, do que você jogar alguém porque a gente está tendo aquela necessidade. Eu sei que para a igreja pequena é um tormento. Isso. Ah, pastor, mas na igreja pequena não é que nem a sua, que é a grande, mas eu já implantei a igreja do zero. Então eu posso bater no peito e dizer, sem nenhum orgulho disso, né, do modo mais pejorativo que alguém imaginar, eu posso dizer que é muito ruim fazer um culto com 3 pessoas no culto. Eu já fiz. Né? Uma experiência, né, pesada, né? Fazer um culto com 3 pessoas lá, porque só tinham aquelas 3 pessoas. Então, um ficou na portaria, um cantou os hinos da harpa e eu preguei. E a pessoa com experiência a mais, ela vai saber levar aquilo melhor, né? O que eu sofri aquele dia? Eu sofri uma frustração tão terrível. E eu cheguei em casa me perguntando se eu estava. O Elton e o Leandro. Por ninguém que pareça. Nem lembrava quem eram as pessoas. Lembrei agora mesmo. Exatamente. Elton cantou, eu preguei e o Leandro ficou na portaria. E assim, gente, isso hoje pesa muito. Porque isso faz parte do dia a dia da igreja. Mas uma coisa é eu jogar a pessoa ali para ela aprender a fazer na prática. Deixa eu dar um exemplo muito claro. Imagine uma pessoa hoje, e Paulo fala sobre isso, a Timóteo, a Bíblia fala muito sobre isso. Por exemplo, quando a Bíblia fala do pastoreio de uma igreja, eu quero aproveitar a oportunidade, porque tem gente que pensa que a gente cai do céu no ministério pastoral. Bem novinho, né? Hoje já é pastor, a coisa hoje está muito fácil, mas vamos conversar sobre o processo, né? Eu vivi um processo de pelo menos 10 anos, do chamado à concretização do ministério. Pouca gente sabe disso, pouca gente olha para a cara e para a idade. E não é só isso, os processos são necessários para evitar determinados erros, evitar determinadas falhas. Por exemplo, vamos ver aqui essa análise do Ministério Pastoral. Imagine o dano de você pegar uma pessoa, a Bíblia diz assim, que o pastor ele não seja neófito, ou seja, não seja um novo convertido, não seja uma pessoa nova na fé. Por quê? Então é isso. Imagina você botar um novo convertido para pastorear uma igreja. É verdade, né? Dá alguns imbróglios, né, com algumas situações que acontecem na igreja, e ele não sabe lidar com isso. Né? Eu vou com o simples fato do escândalo. Imagina uma menina nova, né? Um jovem novo, ele vai chamar no gabinete uma pessoa para conversar sobre, sei lá, um caso grave de
pecaram, né? Houve ali uma situação terrível. Como é que aquele casal não chega em casa, né? Como é que aquela pessoa não faz isso publicamente, não trata isso? Então, é muito ruim quando você joga uma pessoa para ela aprender na prática. Porque ela aprende errando, ela aprende caindo. Quebra da cara, né? Por exemplo, no país do erro. Errar numa situação dessa é como errar no aconselhamento. Você imagina, o cara errou na hora do aconselhamento. Deu um conselho errado. Casal. E se ele destrói aquele casal, O pastor tá com a bomba na mão, né? você tá. Ou ele apaga ou ele explode, né? E aí, se explodir, Desarma, né, no caso. Ou ele desarma ou explode. não tinha mais. Lá na frente, alguém vai contar esse testemunho. É verdade. Vai dizer assim, isso aqui explodiu porque o pastor. É verdade. É muito importante a gente até aconselhar o jovem que está começando, a pessoa que está iniciando, que o ministério, serviço é uma coisa que você faz quando você primeiro ama, quando você pode bater no peito e dizer assim, me coloca nisso aqui que eu vou fazer com excelência. Eu sei fazer isso aqui. Irmãos, eu gosto hoje de conversar com um líder, chamar um líder para trabalhar comigo. Isso é um teste que a nossa igreja sempre faz. Eu passei por esse teste quando fui consagrado lá no Ministério Pastoral. E é muito bom quando o pastor tem essa segurança no membro. Você diz assim, é o que eu quero convidar você para você construir aqui esse podcast. E você diz assim, amém, pastor. Pode contar comigo. Eu sei como começar, sei o que é que nós vamos fazer, sei qual é o objetivo que a gente quer alcançar. Pode ficar tranquilo. Você não vai nem precisar ter dor de cabeça, não, porque você falou com a pessoa certa. É diferente quando você chama alguém, não sei se é isso, vou orar, vou ver se Deus me dá aqui uma direção. Não sei, pastor, pode ser o outro, não. Então, assim, a estrutura organizacional da igreja é uma questão muito séria. Precisa ser tratada com muita seriedade. Eu acho que vale muito a pena a gente gastar tempo preparando essas pessoas para esse ambiente. Porque quando você faz com excelência, você sabe fazer, a igreja ela responde positivamente ao que você está fazendo. Isso não tem como dar errado. Pastor, acho que nós vamos finalizar, né? Acho que. Como é que tá o tempo aí? Como é que tá o tempo aí? 42 minutos. Dá tempo aqui mais de umas 3, 4 perguntas Umas aí. 3, 4 perguntas, né? Pastor, eu queria. Pastor, eu queria mudar um pouco de assunto, né? A gente Só já. lembrando que a gente tá fugindo um pouco do roteiro aqui também, na medida que a gente vai sentindo, né? E a gente também vai perguntando o que tá envolvido no assunto, mas às vezes a gente vai pelo roteiro, mas É tudo. Porque nós temos um roteiro, mas Final, né? tá vai no tudo feeling. na vida. É verdade. Vai no feeling. O roteiro é para organizar, mas Tá tudo na vida cristã, né? Nós já falou. é uma bagunça organizada. Nós já falou sobre o relacionamento das pessoas, né? Lá em Pedro, né? Falou sobre o relacionamento. O que é que as pessoas acham, né? Da igreja, né? Que nem Pedro, né? Pedro sabia que Jesus era o Filho de Deus e as pessoas não sabiam, pensavam que era Elias, né? A gente já falou da mulher samaritana, né? Que foi uma mulher que foi curada, missionária, ela se relacionou dentro vamos supor, dentro da verdadeira religião com Jesus, né? Ela soube que Jesus era a verdadeira religião. E aí a gente já falou também sobre vida pastoral, já falou sobre várias coisas que envolvem vida cristã, né? Agora um ponto que não quer calar, que é um ponto que causa muito polêmica, né? Com o público aí, o público cristão, público também não cristão, porque tá surgindo aí, né, um movimento, né? Um movimento aí, descarregou aí o microfone do pastor. Depois nós vai ver essas pilhas aí, vai dar certo. Em nome de Jesus. É porque é o primeiro podcast, né, gente? A gente, né? Mas Faz parte. um tema, pastor, que é muito polêmico sobre vida cristã. A questão dos problemas na vida cristã, né? Porque hoje nós temos aí esse movimento cristão da prosperidade, né? Eu aceitei Jesus, agora não tem mais problema. Agora a minha vida vai ser próspera, agora vai dar tudo certo. E aí, quando chega dentro da igreja, meu irmão, quando a gente vê a luta, que nem o pastor estava falando no culto de doutrina, né, pastor?
Rapaz, eu comecei a pregar sobre o final dos tempos, o meu filho ficou logo doente. E acontece muito isso. Eu também tenho essa experiência. E só lembrando, você faz parte do Cristo Redentor. Venha pro culto de doutrina. Tá uma Você benção. quer aprender? Estamos falando, inclusive, nas últimas quintas-feiras sobre o fim dos tempos. Né? Ó, é dois locais que você tem a oportunidade de aprender mais sobre a palavra de Deus. É no culto de doutrina e na escola bíblica dominical. Aí eu dizer, tu vai dizer que tu acorda todo domingo de manhã pra vir pra escola dominical. Eu digo, eu acordo sim, viu? É uma benção, é Tô uma acordando, em benção. nome de Jesus, viu? Deus tá dando força, viu? Dando Morrendo de força, né? sono, mas vem. Vale a Mas e aí, pastor? A gente falou, né, sobre o evangelho fast food, né? E agora esse outro problema aí, né, na vida cristã, o evangelho sem problemas. Que as pessoas dizem assim: "Ah, não vai ter mais problema, o meu filho não vai ficar doente". Aí quando a gente vem pro evangelho, aí que nem o pastor falou no culto de quinta-feira, acontece as retaliações do inimigo, né? Acontece de a gente viver uma vida de santidade, o inimigo ele fica com raiva da nossa vida, começa a investir nos nossos filhos, começa a investir em tentação, começa a investir em várias coisas, e a gente começa a perceber, meu Deus, né? Eu vim pro evangelho, eu pensava que a minha vida ia ser um mar de rosas, e agora, né? Eu vou para onde? Quero que o pastor falasse um pouco sobre isso. Gente, quem não lembra da famosa fala de Jesus, né? No mundo vocês terão Aflição. aflições. Então, ponto de partida aqui para a gente dormir em paz, ter no nosso coração que enquanto nós estivermos no mundo, né? E eu não falo do mundo fora da igreja, né? Eu digo no mundo, no mundo. O mundo, Secular, né? o local em que nós vivemos hoje, ele proporciona os sofrimentos naturais da vida. Então, enquanto a gente estiver no mundo, a gente vai passar privações. Né? Nós vamos passar por lutas, vamos passar por tribulações. E aí muito me assusta esse evangelho em que você às vezes chega na porta, né, de algumas igrejas e está estampado ali um cartaz que diz mais ou menos assim, conforme alguns que eu já tive o desprazer de ler. Venha para cá, não é nem confesse Jesus, né? Porque o cerne não é nem vir para cá, porque essa igreja ou aquela, sabe? A discussão poderia ir muito mais profunda, né? Se a gente fosse entrar no campo aqui das religiões, né? Das inúmeras religiões, das inúmeras igrejas que a gente sabe que tem por aí. Mas a ideia não é essa. Se as pessoas pelo menos chamassem a Jesus e falassem disso, que era errado, mas não, às vezes está estampado lá, venha para cá e os seus problemas cessarão. Venha para cá e os seus, parece aquele, tinha um programa antigamente, não sei se era do Cacete Planeta, né? Era alguma coisa dessa Os problemas natureza aí. Eu acabaram. só me lembro que dizia. Era as organizações Tabajara, né? Era, e seus problemas acabaram. Seus Venha problemas pra cá, acabaram. irmão, Aí mandava um produto, né? no evangelho, seus problemas não acabam. Né? Qual é a grande diferença do evangelho? É que no evangelho, os seus problemas, como as inúmeras outras coisas que acontecem, elas são cuidadas pelo mesmo Jesus que cuida da sua vida. E aí eu costumo sempre dizer para o nosso público, uma coisa é você ter problema sem Jesus. Outra coisa é você ter problema com Jesus. Quantos testemunhos, por exemplo, só aqui na nossa igreja nós temos escutado a respeito de ansiedade, depressão. Às vezes eu fico olhando, meu irmão, como é que Deus faz um negócio disso na vida de uma pessoa ansiosa, depressiva? E aí eu olho lá para o mundo, eu vejo outros resultados. Não que isso não aconteça na igreja, que já tem acontecido nesses últimos tempos com algumas pessoas que certamente, né, vivem a sua própria realidade, têm a sua própria experiência. Mas nem sempre, quando a gente trata isso de perto, a gente vê tomar o mesmo rumo que o mundo lá fora toma. Geralmente a gente vê testemunhos aqui que não terminam com um enforcamento no final, que não termina com a pessoa tirando a própria vida, que não termina com alguém, mas termina com alguém dizendo que teve uma experiência com Jesus, que aconteceu isso e a sua vida foi tratada. Né? Não que o médico não seja necessário, a gente até orienta, né, os cuidados psicológicos, psiquiátricos, mas a gente entende que Deus ainda tem poder para fazer o que Ele quer. Né? Então, qual é o problema de
de tudo isso. Eu me assusto muito quando eu vejo uma placa dessa estampada, venha para cá e os seus problemas não existirão mais. Não existe esse evangelho. Isso aí é o outro evangelho, esse evangelho da facilidade, da prosperidade a todo custo, né? Esse evangelho que você não pode ficar liso, porque se você ficar liso, o devorador está na sua vida, Você que está em você, pecado. né, que você está em pecado se não tiver dinheiro na carteira. Eu acho que tem muito mais a ver com os interesses dessa igreja do que com o próprio evangelho. Porque no evangelho, Paulo, ele termina a sua trajetória numa prisão escura, sem apoio de ninguém, com muitas pessoas que lhe abandonaram, Foi decapitado. Mas morto mesmo assim morreu alegre. e morreu feliz. Morreu feliz, né? É Morreu, uma coisa morreu impressionante, né? inclusive fazendo. Teve até uma das perguntas aqui que eu deixei aqui um negócio pontuado aqui. Eu quero já falar um À pouquinho vontade, pode frisar. disso, que falava a respeito desse processo. Eu acho que a pergunta era mais ou menos o que dizer para alguém que quer crescer espiritualmente em meio aos desafios, né, que a gente encontra nessa trajetória. Tem alguns desafios nessa trajetória. O crente ele também precisa viver uma conduta de vida no evangelho, porque se a gente for viver um dia de cada vez, eu vou viver de qualquer jeito, é um dia de cada. Não, a gente precisa estabelecer um processo espiritual para a nossa vida. Porque essas igrejas, elas conseguem captar essas pessoas com esse discurso. E aí, eles causam a falsa sensação de que tudo está bem, quando na verdade não está. A pessoa está lá, ela adoece do mesmo jeito, né? O filho adoece do mesmo jeito, ela fica lisa do mesmo jeito, acontece uma briga lá no vizinho do mesmo jeito. E a diferença é como nós vamos lidando com Lidar, isso. né, com os Então, problemas, né? fica aqui esse conselho para, fuja desse outro evangelho, que precisa desse alarde todo. No evangelho nós vamos passar privação, nós vamos passar tribulação. E pastor, qual é a diferença do evangelho para o mundo? É como nós vamos lidar com isso. É como Jesus nos ensina a conviver com essas Não coisas. existe ritual, né, Não pastor? existe um ritual, né? Muitas E aí igrejas aí estão fazendo um ritual estão agora, fazendo né? aquele processo, faz todo um ritual para você não passar por isso. E aí termina que na ponta alguém sai decepcionado e culpa a Magoado. igreja, culpa Jesus, né? Como se Jesus tivesse culpa disso aí, né? Aqui em uma das propostas do nosso roteiro aqui, tinha exatamente uma questão de quais seriam esses desafios, Pode vir, né? Evandro, obrigado. É muito desafio, né, na vida Nós cristã, temos né? Obrigado. muitos Muitos desafios na vida desafios. cristã. Mas é prazeroso. Ao mesmo tempo é A prazeroso, né? diferença é essa. Que nem Paulo, né? Paulo morre ali dentro, mas antes dele morrer, ele faz até um pedido que me assusta. Traz a capa que deixei em Troade, certamente era um lugar frio, né? Traz os livros, principalmente os pergaminhos, né? Parece, né, e a Bíblia comprova isso, que Paulo era um verdadeiro amante da palavra, um cara que não lia ou não pregava porque, sabe, pesava sobre ele uma certa imposição. Não, ele deixa isso muito claro na jornada dele. E ele não tornava para si o assim, como é que eu posso dizer? Ele não primordiava a própria vida, né? Ele não. Ele chega a dizer isso. Um de seus escritos, Paulo diz assim, ó, eu não tenho a minha vida por preciosa. Nossa, isso é lindo. Esses irmãos conseguem localizar o texto aí, porque o texto todo ele fala disso. Eu não tenho a minha vida por preciosa, sabe? Esse negócio de dizer, eu não posso sofrer no evangelho, isso é história. Ele exorta Timóteo no começo do ministério pastoral de Timóteo, falando isso. Timóteo, para com isso, homem, se levanta, ergue a cabeça. Timóteo estava lá, choramingando, né, reclamando. Como é que vai ser? Agora tá o meu Jesus crucificado, o meu líder É igual Paulo o exemplo que o pastor deu, preso. né? E agora, meu Deus, só tem 3 irmãos aqui na igreja, e agora? E agora, como é que vai ser? Né? Atos, né? 20, 24. Atos 20, 24. Os 20, 24. Paulo deixa isso aí. Lucas, né? Vai escrever a respeito disso. Enquanto o pastor está procurando, só lembrar você que, se quiser mandar sua pergunta,
Nos próximos Verdade, episódios a gente vai estar explanando as perguntas dos nossos inscritos, viu? Quem está inscrito no canal AD Tempo Central da Igreja do Cristo 1 aqui, mande sua pergunta, mande seu questionamento. Em breve nas nossas redes sociais a gente vai colocar os próximos temas dos próximos episódios do nosso podcast. Aí você vai mandar para nós a sua pergunta, que a gente vai estar fazendo a pergunta aqui para o nosso convidado. Atos 20, 24, ele diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele conclui esse texto aqui dizendo assim, ó, eu anunciei, eu cumpri a minha missão. Gente, não é todo mundo que morre e tem o prazer de bater no peito e dizer assim, ó, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pastor, qual é o maior desafio de um cristão aqui na Terra? É isso, né? É combater o bom combate, completar sua carreira, não é deixar ela pela metade, como muita gente tem deixado, não. Completar sua carreira e com a fé em dias. Sem, né? Aqui no nosso roteiro, os irmãos tinham colocado exatamente a respeito disso, a respeito dessas dificuldades, né, que a gente encontra no meio da caminhada, que são verdadeiros. A gente encontra alguns desafios que são, e hoje para o cristão do nosso dia a dia, eu podia pontuar alguns desafios que são simples do nosso contexto. Qual é o nosso maior desafio hoje, gente? É ter uma vida devocional diária. Nossa vida de palavra de Deus. porque é corrido o dia, né, Nossa, pastor? gente, hoje a nossa vida, nosso dia a dia, ele nos empurra a viver para uma vida longe de Deus. É verdade. Mas a gente precisa construir esse caminho de prioridades. Uma vida devocional não precisa você sentar para fazer 1 hora de devocional, entendeu? E disso depende a nossa alma, de você acordar com Cristo, né? De você acordar e conversar com Ele em oração, ler um trecho da palavra, passar o dia refletindo naquilo, né? Ter o seu momento diário de oração. Eu costumo pontuar isso aqui sempre, é esse caminho aqui. No final, lembrei de novo do processo aqui, né? O outro processo ali do amar, colher e servir, é outro trabalho que a gente faz, mas a gente precisa desse processo para a gente caminhar bem, né? A gente faz a nossa vida devocional, uma vida de oração e uma vida de palavra de Deus, é muito simples. Depois disso, o irmão que quiser anotar esse caminhozinho aí para você, pastor, o que eu faço para ter uma vida saudável na igreja? Às vezes eu estou na igreja, parece que eu estou só por estar. Muito simples. Constrói uma vida diária, devocionalmente. O pastor tocou num ponto muito interessante Hoje, mesmo. faz o seguinte, tem dificuldade? Baixa aí um aplicativozinho que tem na internet e hoje você vai ali, consegue né? Quem é que lembra daquele hoje muito conhecido, eu até, o Glorify, né? Glorify hoje é um aplicativo que você, de graça. Aí você vai lá, se eu não me engano, já tem lá um texto para você refletir. Aí tem a comentário do texto. Aí, se eu não me engano, ainda tem uma musiquinha lá, ainda tem uma frase ainda de algum autor que, sabe, é um devocional que você faz até de forma prática. Não é tão corrido, mas em poucos minutos você consegue manter aquela vida. Se você parar para refletir, para orar sobre aquilo, vai lhe acrescentar. Então, faz esse caminho. Em segundo lugar, estabelece no coração uma vida de relacionamento com Deus e com as pessoas que estão à sua volta. Gente, eu já fiz muito essa análise na minha própria caminhada. Quando eu chego numa igreja para pastorear, a primeira coisa que eu observo é a saúde espiritual dessa igreja. Eu me lembro que quando eu assumi aqui, a igreja estava com um hábito muito triste, que eu considerava muito triste. Acabou o culto, todo mundo corre para casa, fecha-se as portas. Isso fala de um problema na saúde da igreja. Porque uma igreja saudável, ela sobrevive através dos relacionamentos. Quer ver quando a igreja ela é saudável? Dá uma observada no final do culto. Quanto tempo as pessoas passam ali conversando? E aí, irmão, como é que Como é que tá? você tá? Dando aquele abraço. Trabalho. Termina o culto. Tem E prazer, hoje, né? pra Em estar mim, junto, né? é louvável. Eu lembro até que aqui aconteceu uma determinada cena, né? Que
Eu lembro muito dela hoje, que no primeiro culto que nós terminamos, eu estava aqui ainda conversando com algumas pessoas e alguém apagou a luz. Apagou a luz aqui. Vamos, gente, tem que fechar. E eu, não, gente. Vamos acender as luzes. Enquanto tiver gente aqui, vamos ficar conversando. Tem Deixa o ambiente aqui Só pra- propício a Tem isso. irmão que já recebe a bênção apostólica assim, né? Já caminhando, Na, né? já, na Já porta, ia né? na direção da porta Na aqui já. porta, ele bota só a mão, hein? Não, gente, é muito bom quando o culto termina, que você senta ali, ou você fica ali em pé, outro grupo ali conversando, e se conhecendo, e planejando como é que vai ser. Porque depois saiu daqui, gente, a gente tem casa, né? Tem família. A gente precisa resolver outras E o coisas. GV faz muito isso, né, pastor? A questão de É a gente exatamente. não ser amigo só na igreja, É né? exatamente, Rômulo, porque que nesse ponto, construir também um evangelho depois de uma vida, só a vida devocional não resolve? Não resolve. Você precisa se relacionar com Deus e com os homens. É mais um exemplo de vida cristã, né? Exatamente. GV. O devocional, ele tem a ver com a sua vida com Deus. Mas coloque isso na prática agora com os homens, né? E aí eu queria pontuar aqui exatamente esse ponto, né? Por que eu quero pontuar focar nesse ponto? Porque hoje a nossa igreja, ela tem principalmente os grupos de vida, que para nós é um trabalho que eu não abro mão. Né? Para nós ele é como culto de doutrina, ele é como culto de domingo, ele é como a escola dominical, e hoje ele faz parte, inclusive, do nosso quadro litúrgico. A gente sempre Muito tira um importante. momento para falar dele, para mostrar as fotos. E, gente, a gente agora, incluindo os adolescentes, a gente já está com quase 25 grupos de vida. Você sabe o que é isso? Fora os adolescentes que entraram agora, a gente tem num dia da semana, nas casas espalhadas pelo Pirambu, 200 pessoas. 200 pessoas nos lares se relacionando e servindo a Deus através daquele momento. Pessoas que todos os dias se conhecem. Gente que chega na igreja hoje, amanhã, rapaz, eu fui pro GV ali, me senti em casa, irmãos me abraçaram. Hoje, o GV e uma segunda atividade que vai vir com mais força agora em 2025, que a gente vem trabalhando esse ano e foi muito bom, todos os ministérios abraçaram a ideia, né, que a gente lançou lá no meio do ano, de criar momentos de relacionamento. Que momentos são esses? É esses que os homens fizeram agora, né? Que você vai para Beira-Mar com aquele grupo, o Ministério Feminino, tá lá 70 mulheres se divertindo, elas brincando, sabe? Elas sorrindo, correndo na praia, né? E Relacional, né? Relacional, né? só pelo relacionamento. Os homens agora foram, irmão. A gente brincou, sorriu, Às jogou vezes, bola, quando eu me tomou banho de converti, pastor, piscina. Eu até às compro vezes a roupa de gente pastor. chegava na igreja, né? A gente não tinha relação com aquele irmão, né? No, tipo que nem um GV, né? Fazer um momento ali com os irmãos. E acabava que a gente achava aquele irmão chato, ixi, aquele irmão ali é estranho. Mas deixa porque você não se relaciona. E assim, isso é muito bom, porque às vezes eu recebi agora um feedback que eu não sei se deixa a gente triste ou alegre. Um irmão chegou pra gente e disse assim, pastor, eu não sei se é porque é tão diferente a gente ver o pastor brincar, sorrir, abraçar, conversar. Para mim, eu tinha a falsa ideia de que o pastor era cara que tinha que ficar com a cara fechada ali, com cara de gente bravo, né? Tocável, né? Inacessível. A cadeira dele é a maior da igreja e não sei o que. A minha eu troquei até pela menor, é a mais baixa que é dos outros todinho, né? Porque não existe isso, gente. O pastor é tão ser humano como todo mundo. É tão igual a todo mundo. Também precisa sorrir, também tem família, também precisa brincar. Tem também suas precisa necessidades também, né? E ali foi um momento em que a gente brincou, muito sorriu, muito eu voltei rouco, porque a gente conversou sobre tanta coisa boa. Ontem até um irmão dizia, rapaz, onde os irmãos estão, os irmãos fazem uma roda, os irmãos começam a conversar. E isso é muito bom, porque esses trabalhos, eles criam relacionamento. Isso desenvolve o relacionamento da igreja. Sem esses trabalhos, a igreja passa a se tornar um lugar engessado, aquela coisa, você só está ali dentro daquela liturgia, que é necessário para cá, para o ambiente da igreja, que tem que ser respeitado, que tem que ser reverenciado, que a gente precisa também ter uma certa postura, mas que não pode retirar de nós. Por que que muitos jovens hoje não querem mais ser pastores? Porque eles olham para a vida do pastor, do pai, por exemplo, e eles dizem assim, meu Deus, eu não quero ser como meu pai, não, meu pai não tem vida não, meu pai morre nisso aqui, é criticado, sofre,
bate nele, faz isso, e todo dia ele ainda tem que estar ali ainda assim, não pode tirar um tempo para a família. Não, gente, o evangelho é relacionamento mesmo, é vida na vida, né? Como diz um certo autor. É vida na vida, é a gente compartilhar o que Deus tem depositado na nossa E vida, como é que a gente a vida de vai, outras pessoas. como é que a gente vai administrar um trabalho com excelência se a gente não tem uma vida com excelência? Exatamente, uma pessoa doente, Elton, no ministério, é muito prejudicial. Uma pessoa que. Você imagina uma pessoa que fala, que manda você ler a Bíblia sem ela ler, que pede para você orar sem que ela não ora, que ela fala de união, de unidade. A gente às vezes escuta muito isso na igreja, eu gosto muito dessa temática. Às vezes, mas a igreja não tem unidade. Aí quando você marca um momento para união, você procura aquela Ela pessoa, não vai. ela não vai. Ela não promove união na igreja. Entendeu? Isso é muito prejudicial. Então, que você que nos ouve entenda que a igreja é esse ambiente. Aqui também a gente se reúne, a gente conta história, a gente sorri, a gente come pizza junto, a gente tem um Aquela lazer. coisa, né, pastor? A gente A gente falou agora sobre o cristão, que ele não tá isento de problemas, mas também a vida cristã é muito prazerosa. é muito É uma prazeroso, é muito vida. bom ser crente, gente. Assim, eu não vou dizer que é fácil, porque não é fácil. Esse evangelho fácil não existe, mas é bom, é prazeroso, é muito bom a gente servir a Deus, né? Então, e sem a gente melhor, sem a gente fugir Do do evangelho, né? padrão, do Do padrão. evangelho. A gente não precisa beber, se drogar, né? A gente não precisa pecar, a gente não precisa ter prazer em outras coisas que aparentemente nos davam prazer quando a gente servia no mundo, para poder se divertir e sorrir. Não. A gente faz Verdade. tudo isso em Deus. Tá lá o louvor tocando, a gente não precisa do palavrão, a gente faz tudo dentro do nosso ambiente. E a gente está lá, muitas das vezes se diverte sexta, um sábado, né, que aqui é o nosso dia da família. Domingo você vem para a escola, à noite você está no culto, é muito prazeroso. Você está cansado às vezes, mas tem tanta alegria. Irmãos, quando chega um culto de Santa Ceia aqui, né, uma oração em que Deus opera, meu irmão, não tem nada mais maravilhoso do que você ver que Deus está para além de nós e muito além de nós, entendeu? Deus opera em nós e através de nós, e Ele quer fazer isso, né? Pastor, para encerrar, né? O tema de hoje foi vida cristã, Eu acho que vocês né? não convidaram uma boa pessoa para inaugurar, não, porque uma hora, para me falar em uma hora, Pastor, É porque também o pastor pastor tem gosta de A falar. gente ficaria até aqui mais tempo, mas o pastor tem compromisso também. ainda tem uma aula hoje, né? O pastor tem compromisso hoje, né? É uma pena que a gente poderia ficar aqui 1, 2, 3 horas. Próxima vez a gente marca um episódio aí Mais para informal, Sabatina. mais informal. Não, Sabatina. para Deixa ficar aberto aí pro para público ficar mais tempo, comentar, né? deixar mais tempo, o pessoal fazer pergunta. E uma coisa, só para não fugir do foco, né? A gente foi vida cristã hoje, o nosso assunto, né? E o que o pastor tem a dizer para as pessoas que dizem assim: eu vou ter a minha vida cristã, mas eu vou congregar lá na minha casa, né? Gosto muito de Jesus. Jesus é uma benção na minha vida. Jesus faz milagre na minha vida, mas eu não gosto muito dos irmãos, não. Vou ficar na minha casa. O que o senhor tem a dizer para esse pessoal? Irmãos, é muito preocupante eu acho que essa questão desse evangelho solitário é muito perigosa. Eu até desafio os irmãos. Olha a vida de uma pessoa que vive em comunhão na igreja, tem uma boa vida de relacionamento com as pessoas, e olha a vida de alguém que você termina o culto, você estalou o dedo, você não vê mais, correu, já está em casa, tanto faz como tanto fez em um culto. Ela acha que em casa ela busca Deus do mesmo jeito que ela busca na igreja, né? Que isso é a pior falácia desses últimos tempos, que dá para ser cristão em casa, não tem nem perigo, né? O evangelho tem a ver com o corpo, né? E corpo é assim, eu preciso de você, você precisa de mim, né? Não tem como eu ser. Eu costumo muito dizer para esse pessoal que fala desse modelo de igreja, né? A igreja sou eu. Primeiro que a igreja não sou eu. A igreja é nós juntos, né? A igreja é nós. A gente precisa tirar essa falsa ideia de que a igreja sou eu. Vejo gente batendo no peito. Pastor, mas a igreja sou eu. Quem disse que a igreja é você? Você é membro Do Da igreja, né? do corpo corpo, da igreja. Do corpo da do igreja. corpo da igreja. A cabeça é Cristo. É. E todos os membros desse corpo formam a igreja. Eu sou só um desses membros. Então, a partir do momento que eu tiro esse membro aqui e eu deixo ele em casa, e o resto do membro está aqui, Aquele a membro em tendência é casa que eu morre, não né? seja.
Morre. morre, apodrece, sabe? Não, e o que você perde, né? Você deixa Comunhão, de estar conversando com os de estar irmãos. aqui, você deixa de viver esse evangelho. Então, eu acho isso muito perigoso, né? Até porque o mundo atual, a igreja também tem suas regras. Aqui eu não abro mão das regras, por exemplo. Regra aqui é um negócio que funciona à risca, ou que pelo menos a gente preza que funcione à risca. Por quê? Porque as regras também padronizam esse ambiente. A gente tem aprendido muito, né? Daqui a pouco tô lá no curso de novo ali, e nesses últimos tempos a gente tem falado muito das duas dimensões da igreja. A igreja, ela é organismo, mas ela também é organização. Organização. Ela é uma instituição. E como organização, como organismo, não. Ela só precisa de Deus e do Espírito para viver. A pandemia provou que, como organismo, ninguém para a igreja. Enquanto estava todo mundo parado aí, os governos tudo brigando, a igreja estava a todo vapor. Todo vapor. Orando, profetizando, pregando, via internet, eu de trás de um celular, você de trás de um celular, fazia tudo acontecer e chegava com a mesma proporção e com o mesmo poder. Tem N testemunhas aí para comprovar isso. Aqui, por exemplo, na época que eu estava aqui ainda, a gente tinha uma escola bíblica semanal que chegou fora do país. Alcançamos pessoas fora do país. Então, como organismo, a igreja independe de qualquer coisa. Ela não precisa de mim, não precisa de você. Ela não precisa de um prédio, ela não precisa de nada. Só precisa de Deus e do seu espírito para fazer a obra. Mas como organização, Mas como organização, ela precisa de um prédio, ela tem um a CNPJ. gente vê o ministério de Jesus, né, pastor? E É, Jesus vamos sempre supor, respeitou isso. ele era um organismo, É. né? Ele, enquanto cabeça da igreja, olhe tudo que Jesus fez, mas pergunte quantas vezes ele minimizou essa importância. Tinha Por que ele chega, organização. por que ele chega muitas vezes no templo e ele vê lá a casa de Deus sendo feita, tudo aquilo, e ele se revolta e olha, não faça da casa de meu pai casa de negócio, não, porque, sabe, ele sabia a necessidade de cada coisa. Ele, enquanto representante de uma igreja celestial, ele sabia plenamente como fazer, mas ele nunca desrespeitou a volta dele. Ó, eu vou voltar, entendeu? Mas eu vou deixar o Consolador com vocês aí para que a coisa continue acontecendo, Sendo, né? se organizando e se estruturando. Então chegou uma hora que os diáconos lá em Atos 7, por exemplo, né, 6 e 7 ali, eles estão tão sobrecarregados com tantas coisas que a igreja tem que se organizar. Ela Se organizar. precisa começar a se organizar. Então, é uma necessidade hoje, a igreja ela precisa ter um estatuto, ela precisa ter um regimento interno, ela precisa ter um conjunto de regras, aí tem um grupo de pessoas, meu pastor é Jesus, não gosto de regra, não preciso seguir isso aqui é coisa humana, né? Mas foi Jesus que deixou um pastor humano. Eu acho que nem o pastor falou, o problema dessas pessoas, elas não gostam de seguir regra. Elas não gostam de se submeter. Elas são insubmissas por É natureza. verdade. É a primeira característica de alguém, gente, que diz assim: meu pastor é Jesus, eu não sigo homens. Meu irmão, não tem como servir a Deus sem servir a homens. Não tem como. A gente está numa vida de relacionamento com os homens. Como diz na palavra, se tu não ama o teu irmão que está perto, imagine a Difícil, Deus que tu não vê, né? Tu não viu, não tem como isso acontecer. Então as pessoas querem criar um evangelho que parece que só importa elas e Deus. O nome disso é egoísmo. Isso é egoísmo. Nunca vai fazer parte do corpo, porque tem essas duas coisas, né? Organismo, organização. Então tem que fazer parte da organização. Sabe, como uma igreja espiritual, eu preciso ter vínculo com Deus. Como uma igreja que ainda está aqui, influenciando aqui, e ela tem que influenciar aqui, que é daqui que os salvos vão para lá, verdade. Eu preciso e necessito me relacionar com os demais. Então, a coisa acontece, né? E aí é o que eu ia finalizar aqui, pontuando dentro dessa necessidade que a gente tem. Como é que a gente pode lidar com todas essas dificuldades? É fazendo o que a gente precisa fazer. E aí o irmão lá pode anotar. Vida devocional. Vida devocional. Tem uma vidazinha devocional. Depois disso, vá anotando aí, viu, gente? Coloque em prática o relacionamento entre uns e os outros. Gaste um tempinho se relacionando com os irmãos. De preferência com aquela pessoa que você olha para ela assim, eu não gosto muito daquele irmão. Gasta tempo para conhecer aquela pessoa. Se relaciona com ela. Procura conhecer essa pessoa melhor. Vive esse momento. Vai num lazer. Vai ali num momento que a igreja faz fora da igreja. Aproveita esse momento. Terceiro, depois de você ter uma vida devocional, você e Deus, uma vida relacional,
coloque em prática o serviço cristão. Seja útil para alguma coisa. Ore, peça a Deus uma direção. Qual é a sua função? Você foi chamado. Qual é a sua parte no corpo? No corpo você é o quê? Você é o dedo, você é a mão, você é o pé. Qual vai ser a sua função? Não Deus tem vai lhe cadeira, né, mostrar. pastor? No corpo não tem cadeira, né? O pessoal, não, só a cadeira, vou ficar Pastor, eu sentado. quero ser só o último irmãozinho que senta lá na última cadeira. Não tem esse irmão na igreja. Na igreja de Cristo não tem. Paulo, se eu não me engano, não, João, capítulo 15, verso 16. Gente, não foi vocês que escolheram a mim. Pelo contrário, eu escolhi vocês para que vocês vá ter fruto e o fruto permaneça. Então não existe aquele irmão que fica só sentado na cadeira. Jesus chamou todo mundo para uma missão. Todo mundo tem uma função no corpo. Nem que seja a unha do dedinho, serve para alguma coisa. Se descubra. E aí, quando você descobrir, é isso aqui que eu gosto de fazer. Comece a investir, comece a estudar, comece a procurar, né, a fazer, faça com excelência, faça o melhor. Comece a se envolver, guarda cadeira, ajuda na cruzada, vai para o evangelismo, vai visitar uma pessoa que está precisando, dá um abraço na hora do culto, sai lá de onde você está. Abraça esse irmão com força, ora com ele, dá força a ele, ajuda com uma camisa que o irmão não tem. Sabe? Você tem 2 sapatos, não usa um, doa para aquela. Faz, se torna útil na igreja. Você vai ver que fecha. Aí você vai viver uma vida prazerosa no evangelho, de utilidade, que é a melhor coisa que tem na igreja. Isso aqui, está aqui um monte de gente que está trabalhando aqui só para isso aqui acontecer, né? A melhor coisa que tem numa igreja é a pessoa se sentir útil. E as pessoas também têm que acabar com aquela mentalidade de dizer assim, a função que fulano faz é mais importante do que a E minha. não Não é, existe isso. não é. Não existe isso. Deus está olhando para o irmão que varre a igreja, o irmão que faz a limpeza das cadeiras, o irmão que opera o som, o irmão que opera a câmera, o irmão que canta, o irmão que prega, Portaria, o irmão da portaria, recepção, né? as senhoras, todos têm sua importância no reino de Deus. Todo mundo tem sua importância dentro do corpo da igreja. Todos têm sua função. Não é que o que você faz que vai te limitar a ser quem você é. Entendeu? Não é o que Exatamente. você faz que vai limitar a ser o que você é, mas sim quem você é que determina a fazer o que você faz. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículos de 1 a 8, né? Isso também foi pauta de um culto de doutrina recentemente. Ó, conferir o texto aqui para mim não correr o risco de citar errado. 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 8, ele fala sobre uma série de coisas que são importantes para a trajetória cristã, para a vida cristã. E aí, quando ele chega num dado momento, ele diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, deixa eu só conferir aqui se realmente é o versículo 8. Retorno aqui. Ele deixa isso muito claro no final. Pedro fala da necessidade de você não ter a sua vida, acredito que seja do capítulo 2 em diante ali. Ele diz assim, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que vocês não sejam nem inativos e nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor. Então, a pior coisa na igreja hoje é uma pessoa inativa e infrutífera. Verdade. Pessoa que está ali, ela não produz, ela não evangeliza alguém. Meu irmão, no culto, traga alguém para a igreja. Essa pessoa pode ser salva através de você. Se você fizer isso, meu irmão, inclusive a Bíblia fala disso. Multidões de coisas são retiradas ali, né? De chamas são apagadas da sua cabeça, uma coisa assim. A própria Bíblia deixa isso muito claro. Então, é muito bom ser útil na igreja. A pior coisa que tem é alguém inativo, inútil, que não faz nada. Tudo na igreja hoje, meu irmão, a igreja tem gente que diz assim, mas tem muita gente trabalhando, é uma igreja muito grande. Meu irmão, tá escrito, a seara é grande. Os trabalhadores são poucos. Sempre tem um trabalhozinho para fazer. Sempre tem um trabalho para fazer. O problema é, a gente quer fazer o que Deus quer que a gente faça, ou a gente quer fazer aquilo que a gente
quer fazer por alguma, eu pergunto de novo, qual é a nossa motivação? Qual a nossa motivação? Porque tem gente que diz assim, se eu conheci um irmão, né? Eu não vou citar não, por questão de ética, mas eu mostrei para ele numa reunião nossa o tanto de coisa que a igreja tinha para fazer, mas ele achava que só era útil o microfone, Só queria pregar. só queria pregar. Então ele achava muito ruim ter que esperar tanto tempo para pregar. Então quer dizer que ele era tão limitado Essa limitação não é da igreja. Por que não Dele. pregar no GV? Por que não pregar na rua, né? Por que não pregar todo domingo e toda quinta-feira antes do culto para trazer alguém para a igreja? Por que não pregar no Instagram, né? No YouTube, né? Na internet? Por que essa nossa limitação, às vezes, ela se resume a uma cadeira macia daquela ali, né? A um púlpito, a um microfone? Quando a gente vê isso, parece que essa limitação não é da igreja, ela é nossa. Porque a igreja, gente, tem tanta coisa para fazer. Você vê uma igreja como a nossa aqui hoje, a gente já está em torno de umas 300 pessoas aqui congregando. E eu precisando de gente para trabalhar. É verdade. Precisando arduamente, precisando urgentemente de pessoas para trabalhar. Inclusive na nossa biblioteca, que ele fala, Kate Phillips fala muito disso. A formação de um discípulo. A igreja não pode correr o risco de formar convertidos, né? A igreja às vezes faz um novo convertido, ela faz uma pessoa que adere à igreja, ela forma um visitante, ela forma um adepto, um apaixonado, mas ela tem que formar discípulo. E é difícil, né? E Formar é um discípulo. Formar discípulo, já está dizendo, formar, requer processo. Processo. Kate Phillips fala muito disso aí. Tem inclusive um livro que é muito bom também, o nome dele é Ego Transformado, né? Serve até de dica aí para quem quiser ler ele. É um livro que fala sobre o nosso ego, quanto a gente precisa ser tratado no ego. E aí o autor, os irmãos vão ver ele tem uma capazinha pretinha aí, e o autor ele fala de um negócio nesse livro, uma experiência que ele teve com a mãe dele, né, nessa trajetória. E aí ele diz que nas conversas dele com a mãe, e a mãe dele, quando ele dizia que não gostava de uma coisa, né? Por exemplo, ela disse, meu filho, ele crente, dá só um exemplo, estude medicina. Aí dizia assim, mãe, mas eu não gosto de medicina. O autor é o Timothy Keller, né? Mãe, eu não gosto de medicina. Aí ela diz assim, mas vai melhorar o seu currículo. Aí, meu filho, estude isso aqui. Mãe, mas eu odeio isso aqui. Não tenho nem paciência para falar disso aqui. Mas vai melhorar o seu currículo. Meu filho, faça isso aqui. Plante uma bananeira. Mas nem de banana eu gosto. Mas isso vai melhorar o seu currículo. Ele conclui dizendo assim, às vezes nós somos induzidos a fazer algumas coisas, não é nem porque a gente ama fazer, é porque melhora o nosso currículo. E a gente vive em torno de um currículo melhor, quando na verdade a gente poderia se dedicar àquilo que a gente ama. e ser o melhor fazendo E aquilo. ser o melhor fazendo aquilo que você faz. Né? Menino aí da mídia aí, né? A gente viu agora há pouco o Gabriel falando sobre isso. Se a pessoa que começa ali na igreja, batendo foto, fazendo um vídeo. Mas não pode passar disso, não. Quando você faz um curso sobre isso e quando você realmente se dedica àquilo e daqui a pouco alguém começa a lhe chamar para você fazer aquilo secularmente e daqui a pouco você está ganhando dinheiro com aquilo ali também, Se Deus servindo. quiser uma produtora de vídeo. Daqui a pouco você tem aí uma produtora, tá botando gente para fazer. Meu irmão, é fazer aquilo que a gente ama fazer. E fazer com excelência, sabendo que eu posso fazer. Eu me lembro quando eu cheguei nessa igreja, né, só para finalizar aqui, que eu converso muito. Eu vinha do ministério pastoral já, né? Já vinha da implantação de uma igreja, aí eu fui abordado e alguém me disse assim, pastor, você tem muita experiência, né? E como você agora, experiência com muita coisa, você vai nos ajudar fazendo isso, fazendo aquilo, isso aqui vai ser bom, isso aqui. E aí eu lembro que eu disse para essa pessoa, meu irmão, eu quero fazer aquilo que eu sei fazer. Certo? Eu preciso fazer aquilo que eu sei fazer.
E o que eu sei fazer é isso aqui, com excelência é isso aqui. O resto eu fazia por necessidade. Uhum. Se faltasse alguém, Porque tinha que né? fazer. Né? Porque tudo na igreja hoje eu sei fazer, né? Mas eu aprendi por necessidade. Então, se não tiver ninguém para fazer, eu vou lá e faço. Ou eu ensino alguém a fazer. Mas eu prefiro fazer o que eu gosto de fazer. E eu sempre me dediquei muito à parte de ganhar, de discipular, né? De batizar. E era uma coisa que eu sempre gostava. E eu queria me concentrar nisso aqui, pastor. Porque nisso aqui eu posso. Isso aqui eu posso servir melhor. Isso aqui eu posso oferecer tudo que eu tenho. Na igreja eu aconselho muito isso. Eu nunca que eu procuro alguém para servir no ministério, eu fico para gente, quem é aqui que quer assumir o ministério da família? Quem é aqui que quer ser diácono? Não, eu vejo se aquela pessoa tem vocação para isso, se ela realmente tem perfil para aquilo, né? Se ela ama fazer aquilo, porque para mim não vai adiantar nada se você traz uma pessoa para ela dizer assim, que não é muito o que eu sei fazer. É como Quem vocês não lembra querem- dos nossos encontros? Lembra dos É. nossos encontros? O último encontro que eu fiz, eu lembro que foi um divisor de águas. Esse encontro foi marcante. E hoje eu sei o poder daquele encontro. Qual foi? A gente saiu na igreja separando. Você gosta de pregar? Pois nesse encontro você vai palestrar. Você, você quer ver eu dar o melhor? Oração. Você tem um lugarzinho separado lá. Eu Sala de lembro, oração vai ser o velho. seu lugar. Meu irmão, não tinha aqueles problemas dos anos passados. O irmão ir lá orar 1 hora e. Ixi, irmão, tô cansado já. O irmão Orar- passava a tarde, a manhã, E a a coisa mais noite. difícil era manter a sala de oração direto viva, né? A gente tinha essa dificuldade. Mas quando a gente botou na sala de oração gente que gostava De mesmo orar. de orar, funcionou. O irmão aqui, aí, pastor, eu não gosto muito de aparecer, eu quero fazer a limpeza. Eu gosto mesmo, Pixi, meu irmão, pois vamos. Porque a gente já botou pessoas. Aí, só isso aqui, uma limpeza, macho. Eu não pego nem na vassoura em casa e aqui eu vou não tá no lugar certo. É verdade. Né? Então, a gente botou as pessoas nos seus lugares, nos lugares que elas sabiam fazer as coisas e elas serviram da Vida melhor. cristã é muito isso, né? Vida Você cristã encontrar o seu lugar em Deus, né? é você fazer o que você é vocacionado para fazer. Vocacionado a fazer. Quando você está fazendo o que você sabe, você ama, o seu coração bate por aquilo ali, É Faz com verdade. vontade. faz com excelência. Amém, né, Elton? Amém, né? Amém, senão. Amém, senão nós vamos entrar pela noite aqui. Amém. Gente, se vocês quiserem ouvir mais o nosso pastor, né? É... Tá aí, né? Culto de Quinta-feira. doutrina, quinta-feira, né? Rua São Raimundo, 837, não é isso? Rua São Raimundo, 837. Venha, Cristo um. né? Você que está escutando a gente aí pelo podcast, pela internet, se você quiser vir nos visitar, você vai ser muito bem recebido, você vai ser muito bem recepcionado. E aí você vai escutar mais sobre o nosso pastor, ele está dando uma temática muito boa sobre o final dos tempos e é maravilhoso, né? A gente escutar pessoas que realmente são bíblicas e sabem muito da palavra de Deus, amém? Só lembrando que os cultos aqui na Igreja do Cristo 1 é dia de quinta-feira, culto de doutrina, né? A partir das 7 da noite até as 9. Tem culto aos domingos, que começa às 6 e termina às 8. E tem um culto de oração na segunda-feira, que começa às 7 da noite e vai até às 9 da noite. Você que gosta de orar, não perca o culto de oração, dia de segunda-feira, né? Você que gosta do ensinamento da palavra, não perca o culto de doutrina e nem escola bíblica dominical de manhã. E você... Nossa EBD, né? Para quem quiser vir, a nossa EBD não está limitada só aos crentes da nossa igreja, nem só aos crentes em si. É um lugar de aprendizado. Hoje nós temos uma sala só para jovens, temos uma sala só para adultos aqui. E início do ano agora, estamos indo com a sala só para adolescentes. Quer dizer, pastor, estou sem congregação. Posso vir para a escola? Venha para a EBD. Agora, nós estamos fiéis ao conteúdo. Temos um grupo de homens aí, hoje, como superintendência da nossa EBD, e estão trabalhando fiéis à palavra, né? Então, a palavra é a palavra. Ela nos confronta, ela nos edifica, né? Nos exorta e nos consola. E a palavra tem sido ensinada como ela é. A gente está tentando sem filtro, né? Como estão querendo por aí nesses últimos dias. Realmente a gente tem
tem feito um trabalho na nossa EBD muito bom. Você pode chegar aqui 8 horas da manhã, que até às 8h30 tem um café da manhã muito especial. E de 8h30 até às 10 nós temos uma aula maravilhosa, seja em cada sala que for. É uma aula muito boa, né? Essa semana agora nós estaremos falando sobre administração financeira lá na sala dos jovens. Aqui embaixo a gente vai estar falando sobre paz com Deus, paz com os homens. E tem sido uma benção, tem sido um lugar que você pode discutir também, que você pode dar sua opinião, né? Diferente do culto, né? Que é um pouquinho mais fechado. Mas venha conhecer. Você vai ser bem recepcionado, você vai gostar de estar aqui. Pastor, e ainda tem o GV, né? Temos nosso Tem o GV todas as terça-feira. terças-feiras. E só lembrando, você que é amigo do Evangelho, é você que não é cristão, você que não é cristão ainda, né? Você que não aceitou a Cristo como Jesus Salvador da sua vida, né? Você que é amigo do Evangelho, fique à vontade. Pode vir para todos os cultos, pode vir para a Escola Bíblica Dominical, você que gosta de ouvir a palavra, venha, assim o seu conhecimento vai se abrir, se amplificar e você vai conhecer mais a Jesus, assim, intimamente. Pastor, eu queria agradecer, Pastor Cláudio Peixoto, muito obrigado. Eu agradeço. Por esse nosso primeiro episódio aí, Primeiro Redenção de muitos, em Foco. Primeiro de muitos, se Deus quiser, no nosso podcast Redenção em Foco. Queria agradecer aqui o Rômulo, nosso co-host, né, que veio servir junto conosco, né? E você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, queria convidar você mais uma vez no próximo episódio. A gente estaremos voltando com outro assunto, com outros convidados, para que você possa aprender mais da palavra de Deus, né? Agradeço a sua audiência, a sua paciência, você que ficou conosco até agora, até o fim. A próxima vez, vou deixar uma palavra secreta lá no começo, para dizer quem assistiu até o final. Aliás, vou deixar no final aqui uma palavra secreta, né? Para dizer quem assistiu o podcast todo vai dizer essa palavra, né? Vamos dizer glória a Deus, né? Quem assistiu todo o podcast vai saber. Quero nos agradecer. Meu nome é Elton Barbosa, né? Estou aqui, às vezes como host, às vezes como co-host, às vezes vai ter uma pessoa aqui já como host do podcast. E agradeço a sua audiência, a sua paciência, agradeço toda a equipe que participou. Aqui o Gabriel, o Paulo, o George, o Evandro, os irmãos que estão nos auxiliando aqui para dirigir esse podcast. Até a próxima, pessoal. Fique com Deus e tchau.